Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre os meios de transporte, ok? Para vocês se localizarem, é o capítulo 4 da nossa unidade 2, é a partir da página 100, tá bom? Então, assim, aqui a gente vai falar algumas características do transporte, a gente vai falar também a respeito da produção, sobre esse meio de transporte, a gente vai falar sobre a forma que vai ser transportada, o que vai ser transportado, né? E aí por diante, tá? Aqui vai ter um breve histórico, né? E também vai falar um pouquinho das suas características, ok? Vamos lá então. Nós temos aqui, por exemplo, uma carroça que está puxando ali pessoas e um animal puxando arado, né, para o plantio, tração animal. Então são exemplos de tração animal. Temos aqui, por exemplo, a partir da da Revolução Industrial, né, os meios de transporte foram se modificando, se aperfeiçoando, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, a invenção das locomotivas e do barco a vapor, né? Um novo dinamismo no meio do transporte, quer dizer o que a partir daí começou a velocidade do transporte ser acentuada, quer dizer, um tempo de deslocamento de um ponto a outro ponto começou a diminuir o tempo e começou a ser mais rápido, né? Dos principais tipos de transporte, temos aqui o terrestre, que seria ferroviário, rodoviário e metroviário. Daí temos os aquáticos, que seria o que? O fluvial e marítimo. E o aéreo, né? Ó, uma curiosidade, aqui na Europa tem um rio que está ali, é o rio do Midi. É um rio que ele passa no meio da França, né, no meio da cidade. Daí ele, por exemplo, aqui ele fala, destaque-se na Europa, né, no caso aqui, onde grandes e importantes obras, canais artificiais, instalações portuárias, barragens,
foram construídas para permitir melhor aproveitamento no transporte de mercadorias e diversas. Daí que os principais rios da Europa, uma curiosidade aqui que a gente está vendo, no caso aqui o Reno, Danúbio, Ródano, Sena, Volga, Don. Né? Daí está aparecendo a imagem do rio Sena em Paris e o rio Danúbio, tá? Budapeste, Hungria. Daí, na América, nós temos aqui o rio Amazonas, São Lourenço, Mississippi, Ohio, Tennessee, no caso Madalene, São Francisco, Paraguai, entre outros. Está aparecendo aqui o rio São Francisco, né? E o rio Amazonas. Ali, principalmente ali no Amazonas, o principal meio de transporte deles é o fluvial, nas hidrovias, por ter muito rios abundantes ali. E, por exemplo, as características e vantagens do transporte fluvial. Seu custo operacional é muito baixo, como eu já falei para vocês, pois depende basicamente das operações de carga e descarga. Possui grande capacidade de carga, é muito econômico para grandes distâncias, apresenta pequeno consumo de energia. Né? O transporte marítimo, apesar de ter sido suplantado pelo avião no transporte de passageiros, continua sendo o principal meio de transporte de mercadorias a longas distâncias. O que ele pode, o poder para carregar mercadorias é imenso. Tanto é que é um dos que são mais usados nos países para transportar alimento, petróleo, né, soja, que sai bastante aqui do Brasil. Eles usam muito os navios para isso, o marítimo. Né? No Brasil, um dos principais problemas que afeta o transporte marítimo é a ineficiência portuária, responsável pelos grandes congestionamentos e pela deterioração de muitos produtos, acarretando enormes prejuízos. Por exemplo, ele fala que 70% dos navios eles ficam um tempo parado. Quer dizer que ele fica mais tempo parado para descarregar, para carregar, do que no transporte. Tá? Nós temos aqui então tipos de transporte marítimo. Temos aqui o internacional, ou de longo curso, né, as grandes distâncias, e navegação costeira, ou de cabotagem, né, ao longo do litoral. É como se muitas vezes eles usam aqui, por exemplo, o navio sair do Porto de Paranaguá e vai descarregar lá na Bahia. Às vezes para ele vale mais a pena de navio do que pela estrada. Tá? Diga de passagem, o transporte rodoviário é um dos mais caros que existem, mas é que existem outros fatores que daí faz com que usem esse tipo de transporte. Trem, no caso aqui o transporte ferroviário. O trem foi o principal meio de transporte no século XIX, tendo sofrido grande expansão mundial entre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, principalmente na Europa e na América do Norte. Então, por exemplo, ele fala aqui, no caso de grandes ferrovias, o número de ferrovias foram construídas, né? Ele tem uma vantagem, porque se você for olhar, ele leva mercadorias do porto para dentro do continente para o porto. Então, é um dos principais transportes que é usado para levar mercadoria para os navios. Ok? Daqui, por exemplo, aqui ele dá um exemplo do país de grande extensão territorial, como os Estados Unidos. A linha ferroviária, as grades de ferrovias, você tem uma ideia, nos Estados Unidos e o Canadá, ele corta de leste a oeste, então ele liga do Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Né? E o maior de todos é da União Soviética, ela liga Moscou a Vladivostok, no litoral do Pacífico. Tá? E daí as características e vantagens de transporte ferroviário. Grande capacidade no transporte de cargas e passageiros, é mais econômico que o rodoviário, possui diversas opções energéticas, vapor, diesel, eletricidade. Material rodante é de longa duração.
os trens modernos podem atingir grandes velocidades. Estimula o desenvolvimento das indústrias de base. Transporte rodoviário. O uso de rodovias datam de muito tempo, são frutos do aprimoramento das trilhas abertas pelos povos antigos. No início, o transporte rodoviário funcionou basicamente como complemento do transporte ferroviário. Entretanto, com o decorrer do tempo, tornou-se concorrente das ferrovias, acarretando inclusive a desativação de inúmeras delas por se tornarem deficitárias. Que, por exemplo, não tem uma linha de trem em cada rua, vamos dizer assim. O trem vai de um ponto a outro. E muitas vezes, por exemplo, que vai fazer dependendo do transporte, não é viável mesmo. Mas, por exemplo, uma entrega para ir na sua casa, o trem não vai na frente da sua casa, não é isso? Na realidade, tem que ir lá uma empresa, um correio, uma empresa de entrega para entregar o produto para vocês. Nesse sentido, realmente o trem não valeria a pena. Daí as principais vantagens das rodovias são a versatilidade e a facilidade de ligação origem-destino. Por exemplo, você tem conforto de sair da tua casa de carro e ir, sei lá, para a escola, para o shopping. Você tem comodidade, você tem conforto. Então, com certeza, ele é uma vantagem tremenda, né? Porém, o custo para ter um carro é alto, um veículo é alto, tem seguro, tem desgaste, tem o risco de um acidente, né? Então, tudo isso acarreta vários outros fatores que acabam deixando caro. O extraordinário desenvolvimento da indústria automobilística no país, iniciada em 1956, marcou o predomínio absoluto desse meio de transporte, tanto para o deslocamento de pessoas como de cargas. Aí, só um detalhe, tem grupos que são privilegiados pela produção de veículos, grupos que são privilegiados pela questão do combustível. Então, existe um grupo que tem certa vantagem por isso, né? Mas lá, o porte aéreo. Aqui tem um exemplo, né? Um exemplo não, mas um dado histórico, né? Há 200 anos inventou-se o primeiro aparelho que voava, o balão. Algum tempo depois apareceu o dirigível, que era um balão com um motor. Há 100 anos apareceu o avião, ou seja, um planador com um motor. Daí nós temos aqui, desde essa altura, o avião tem melhorado em rapidez, comodidade e segurança, e é hoje um dos meios de transporte mais importantes para passageiros e mercadorias. Há cerca de 40 anos deu-se um grande passo nos meios de transporte. Um homem chegou à Lua numa nave espacial com 3 astronautas. E a utilização do avião no transporte de passageiros data de 1919. Entretanto, a invenção do avião pode ser situada no período entre 1890 e 1900. Em 1898, Santos Dumont realizou o primeiro voo em balão mecanicamente dirigido e, em 1906, bateu o recorde de voo com o 14 bis de motor e a explosão, voando 220 metros em 21 segundos. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje, né? E para finalizar, eu quero colocar esse versículo aqui para a gente estar meditando, né? Que é lá em 1 João 4,10, que diz assim: Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Gente, Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma boa semana, né? E a gente vai conversando nas outras aulas. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, gente.